Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô gravando esse vídeo porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de entender, até eu mesma já tive essa dificuldade de entender quando deve parar de insistir em algo e quando eu ainda tenho que continuar insistindo em algo, quando aquilo ainda é algo que vale a pena ser insistido. Eu sei que isso é tem muita dúvida nisso, porque às vezes nós escuta muito assim, né? As pessoas não vão acreditar em você, mas o importante é que você acredite em você, que você acredite nisso que você tá fazendo e continue insistindo nisso. E aí tem aquele negócio também de o que não, às vezes não é pra você, às vezes você tá insistindo numa coisa que não é pra você, às vezes você tá querendo entrar através de uma porta que ela sempre está fechada, e talvez essa porta fechada, signifique que não é algo pra você. E aí a pergunta é, tudo bem, mas quando identificar se é pra mim ou se não é pra mim? Porque às vezes nós insistimos num negócio e tá todo mundo falando, ai, para de insistir. E aí você fica, poxa, mas não tô entendendo, né, se eu tenho que insistir ou não, se é pra mim ou não. Não sei se vocês já teve essa dúvida, com certeza sim, porque quando fazemos leituras, né, aqui, às vezes a pessoa fica naquele negócio de, ai, principalmente quando é relacionado a uma questão romântica, né? Mas eu gosto daquela pessoa e eu não tô vendo isso que as pessoas estão falando, muito pelo contrário, eu quero continuar insistindo nessa pessoa e tudo mais. Mas aí quando entender que já não dá mais pra insistir. Bom, eu passei por muitas situações e essas situações me ensinaram a prestar atenção e a perceber essas determinadas coisas. Você só deve insistir quando você se sente à vontade com aquilo. Não é prestar atenção nos outros, no que as pessoas estão falando em si. Não que você não tenha que escutar. Às vezes você tem que entender o que a pessoa está dizendo para que você assimile aquela situação. Que talvez você precise corrigir alguma coisa, algum detalhe que você não esteja vendo. Mas sem ter que pensar no que os outros estão falando em si. Quando você insiste, quando você está insistindo nessa situação, quando você está ali se dedicando àquela situação, buscando aquela situação, o que você sente? Você sente que isso te traz uma felicidade? Você sente que você evolui cada vez mais quando você insiste nessa situação? Você percebe que quanto mais você insiste, mais você se sente bem fazendo isso? Quanto mais você insiste, mais você vê caminhos, mais você se direciona às coisas que você quer, porque o contrário também existe, né? Se você está insistindo numa coisa que cada vez que você insiste, você fica mais triste, mais chateado, mais cansado, exausto fisicamente, emocionalmente, você se sente uma pessoa cada vez mais longe daquilo que você idealiza como algo que seja bom pra você, então você tá insistindo numa coisa que não é pra você mais insistir. Não é que não seja pra você, talvez só não seja pra você neste momento, com essas condições, desta forma, entende? E aí, às vezes, nós temos que se afastar um pouco para poder tomar uma visão mais ampla da situação, para ver e definir o que é bom e o que não é, o que você quer e o que você não quer daquela situação, dentro daquela situação em si. Para que você veja também as coisas como elas estão de verdade, porque às vezes nós estamos tão dentro de alguma situação que você não consegue nem enxergar como que ela está na verdade, né? Naquele olhar mais clínico, né, das coisas, mais cirúrgico. Então, entenda isso, se pergunte esses tipos de coisa. Quando eu insisto nisso, como que eu me sinto insistindo nisso? Como que eu me vejo insistindo nisso? Como que isso fica no meu coração, entende? Eu
toda vez que eu insisto nisso, abre-se caminhos, direcionamentos novos, eu consigo definir ainda mais o que eu quero, como por exemplo um relacionamento. Você quer um relacionamento de tal jeito, você define esse relacionamento desse jeito. Quando você insiste nisso, isso te aproxima nisso que você definiu ou isso te afasta disso que você definiu? Entende? Esse relacionamento, ele se fortalece, você sente que ele se fortalece, que é um processo também seu com uma pessoa, ou você se afasta daquilo que você definiu? E aí você começa a ver que, infelizmente, aquela pessoa, ela também tem um processo dela. Nós temos que entender isso, tudo tem o seu processo único, né? Nós temos isso. Mas a pessoa em si, ela se aproxima de você para que você e ela consigam dar continuidade, evoluir cada vez mais, prestar mais atenção nas coisas, se unir mais mesmo, ou vocês só estão juntos de corpo, mas afastados, porque a pessoa em si, ela tá olhando para outro lado e você se afastando cada vez mais do que você quer, porque você está correndo atrás de resolver essa situação da pessoa em si, ou de organizar isso com a pessoa em si. Qual que é a posição disso? Entende? Para você entender se você tem que insistir ou se você não tem que insistir. Porque beleza, às vezes as pessoas estão vendo de longe e às vezes elas estão, ai, mas esse relacionamento, essa pessoa isso e aquilo, essa pessoa tá, nossa, mas o tempo todo vai, por exemplo, uma pessoa que tá estudando, fazendo uma faculdade em si, e a pessoa não tem tempo de sair e tudo mais, e aí você quer sair, mas a pessoa não tem tempo. Quando vocês estão juntos em si, eu tô dando um exemplo, tá? Mas isso pode ser agregado a qualquer situação, trabalho, um projeto em si, questão mesmo familiar, amizades. Quando você peço desculpa, toda vez que vai gravar um vídeo, tem alguém que liga. Quando você... Essa pessoa, por exemplo, né, voltando, a pessoa tá fazendo uma faculdade e aí você quer sair, as pessoas chamam pra sair, e a pessoa não pode sair, porque a pessoa tá ali entregue. Você, com essa pessoa em si, o que você vê dessa entrega dessa pessoa ali? A pessoa, ela conversa com você, ela te explica sobre o que ela tá fazendo, ela pede para que você entenda um pouco mais, ou vocês não conseguem nem se comunicar, entende? Ou vocês não conseguem nem se comunicar. Porque às vezes as pessoas estão chamando você para sair, para fazer isso, para fazer aquilo, e vocês não podem, porque a pessoa tá nessa condição, né, de estudar, de buscar algo a mais, maior, né? E as pessoas começam, mas deveria arrumar um tempo pra sair, deveria arrumar um tempo pra isso, arrumar um tempo pra família, eu não vejo você se comunicando, não vejo você saindo, eu não vejo você isso, não vejo você aquilo. Isso é uma visão da pessoa de longe, que ela acha que deveria ser assim. E às vezes não deveria, às vezes você deveria estar entregue ali com aquela pessoa, auxiliando para que ela consiga se dedicar ali naquele processo. E talvez até mesmo olhar um pro outro, olha, não vamos sair, mas se desconecta um pouco, porque talvez você esteja muito entregue, muito dentro disso. Você consegue conversar com essa pessoa, interagir com essa pessoa, porque senão, se você não consegue, vocês começam a se afastar, aquilo que as outras pessoas começam a falar, começa a se tornar algo verdadeiro. E você começa a tomar como verdade, você começa a tomar aquilo como algo que realmente é. E aí, quantas e quantas coisas nós não desistimos ao longo do caminho porque nós acreditamos no que as outras pessoas falam, ao invés de olhar um pouco distante e perceber se realmente aquilo faz sentido, onde aquilo faz sentido, e se perguntar, isso aqui que eu estou insistindo é mesmo pra mim ou não? Entende? Porque tem isso. Então, se pergunte sempre, como que eu me sinto insistindo nisso aqui? Como que eu me sinto fazendo isso aqui? Como que eu me sinto diante desta situação? Eu me afasto
ou eu me aproximo do que eu quero diante dessa situação? Para daí então você entender se realmente você deve insistir ou se você realmente tá na hora de dar um tempo dessa situação, entende? É muito importante isso. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber que tinham coisas que eu estava insistindo que não era para eu estar ali, que não era o momento, que não era naquele momento, naquele tempo, daquele jeito que eu achava que deveria ser, e que eu tinha que pegar uma visão de uma outra forma, uma visão minha, mas que já estava na hora de pegar uma visão de outra forma, ou então compreender as coisas de uma outra forma, buscar outros meios, porque daquela forma que eu estava fazendo não estava dando certo, entende? Bom, é isso. Esse é o primeiro vídeo, tem outros. Eu espero que você fique aqui comigo. Se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, que aqui no canal vai ter um monte de vídeo como esse, porque eu quero trazer para vocês ensinamentos que eu aprendi ao longo dessa caminhada e que me fizeram evoluir mais nas minhas coisas e até fazer com que muitas coisas que antes não davam certo começassem a enfim pegar seus rumos de verdade. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.